Sejam todos muito bem-vindos à Cúpula do Medo, o seu veículo de terror, horror e podcast. Fala galera! Hoje nós vamos estrear o nosso novo podcast falando sobre games. Eu sou o Júnior e tô aqui hoje com o Anderson. Opa, e aí pessoal? O Souza. Oba! E a ideia do programa de hoje é ser mais um programa informal, sem pautas preparadas, onde a gente simplesmente bate um papo e entretém vocês com as nossas experiências. E eu acho que é bem coerente a gente começar falando das nossas primeiras experiências com terror, Justo. com jogos de terror, né? E no meu caso foi Shadow Man. Eu joguei no Nintendo 64. É um jogo de 99, se eu não me engano. E que o jogo é passado, que o cara é assassinado e ele vai pro submundo. E você só é jogado lá. E tem que descobrir o que aconteceu e por que você foi jogado no submundo. Caramba, Shadow Man? Eu não conheço não, conhece? Cara, eu também não conheço não. O nome é familiar, mas eu não me lembro de nada cara, não. pra mim nem o nome é familiar. Cara, 64? Pelo que eu pesquisei sobre o jogo depois, né, porque eu gostava muito, é um jogo bem underground, não fez sucesso aqui no Brasil. Ele teve até uma continuação pro PlayStation 2. Essa continuação eu não cheguei a jogar, mas marcou muito minha infância porque, apesar do gráfico do 64 ser bem limitado, né, na época era maravilhoso, mas você olhando hoje em dia, você não vai ter medo daquilo. Eu morria de medo daquele jogo, sabe? Pra mim parecia uma coisa proibida. Macabro, né, cara? Sim. E vocês, qual foi a primeira experiência com jogos de terror? Cara, minha primeira experiência oficial com jogo de terror foi no Play 1 com Resident Evil 3 já. Eu não tinha pegado os começos, né, os primeiros, né? E aí meu pai chegou lá, né? Ele trabalhava na rua, chegava lá com CD, me deu o CD, botei no Play. E aí eu lembro que eu entrei em pânico na cena do primeiro zumbi. Essa cena tá muito marcada na minha memória. Eu morria de medo. Também. Ele simplesmente vira a cabeça assim, aquela cara toda torta. Se tu vê hoje, polígonos detestáveis, horríveis. Sim. Eu fiquei em pânico, joguei o CD longe, fiquei anos sem jogar ele. Mas pra gente, na época, aquele gráfico era tão maravilhoso, sabe? Isso. Que você ficava apavorado. Eu lembro que depois disso eu fiquei jogando só um jogo de um crocodilozinho que pulava num lugar, nem sei o que fazer no jogo. Pra desfazer o medo. Exatamente. Outro jogo que me marcou muito dessa mesma leva, nessa mesma época, foi Mortal Kombat. Que o pessoal pode até não acreditar, mas eu morria de medo, porque tinha sangue, né, na parada. Muito gore, eu né? era pequenininho. Foi um dos meus... Cara, eu acho que foi um dos meus primeiros jogos, os primeiros 3... Lembra qual? Mortal Kombat? Trilogy. Um dos primeiros 3 jogos que eu tive. Meu pai chegou pra mim com o Rayman, um jogo que tinha, sei lá, uma porrada de jogo de Nintendinho, e o Mortal Kombat. E ele jogando com um amigo dele lá, e eu fiquei maluco vendo aquilo, porque pra mim era muito surreal. Eu dava um soco, saía sangue, eu ficava com medo. Na época aquilo ali era o show. Montaro, o Quintaro, eu ficava maluco com Não, mas eles. convenhamos, até hoje é legal, né, cara? Não, eles é legal. eles evoluíram com o tempo a franquia deles, até hoje é bacana. No caso, quando eu falo que eu ficava maluco, é maluco de medo. que eu tinha medo Claro. Pô, o Montaro é o Montaro, né? Que é meio cavalo. Cara, aquele bicho ficou nos pesadelos, Adorava cara. um Motaro. Mas o medo era o Baraka. Baraka. Pô, o Baraka Baraka é é muito bizarro. feio, tá louco. Baraka era bizarro. Só nos espetinhos. Baraka era bizarro. Bom, e eu, cara, o primeiro jogo de terror que eu me lembro de jogar foi Alone in the Dark. Joguei pelo computador também. E vale mencionar que, na verdade, eu tive influências, né? O meu tio também sempre gostou de jogo, joga até hoje. Então eu acabei pegando muita coisa dele. Muita coisa eu peguei por recomendação, ou joguei nos próprios videogames dele. Ia pra casa passar tempo lá, e aí jogava com ele também. E joguei bastante o Alone in the Dark. E é engraçado que hoje, né, a gente olhando, é um gráfico muito ruim. Mas eu acho que ele foi até... Tem até algum marco na história de ter sido, acho que, um dos primeiros jogos poligonais. Isso, tem Alguma sim. parada assim, eu não lembro direito não, tem que pesquisar. Mas na época, cara, o jogo era bizarro, era excelente, dava um cagaço do caramba. E você citou muito bem citado. O meu primeiro jogo que me traumatizou na época de infância foi também Resident Evil 3. Só que eu não joguei em videogame. Eu joguei no computador também na casa do meu tio. E eu lembro, cara, que aquela cena que o Nemesis aparece e entra correndo. Pô, cara. Caraca, ali não dava não. Eu não jogava Resident Evil sozinho. Eu ia na casa de um amigo meu, chamava ele pra ele ficar lá sentado comigo, eu jogava. Quando eu não aguentava, eu passava o controle. Eu lembro que eu joguei o controle pro alto na cena que ele entra pela janela, que você tá descendo a janela, ó, você tá descendo a escada,
Aí do nada vira a câmera assim e ele pula pela janela. Bah! Pô, cara, eu fiquei louco. Uma cena que eu sempre me lembro do Resident Evil é boba, mas é quando os cachorros pulam por dentro da janela. Pô, Que tu tá passando no corredor, tu vê assim, Mó perrengue. tu sabe que vai dar alguma coisa vai errada. dar merda, irmão. Tu passou por um lugar assim muito tranquilo, muito cheio de inimigo, tu passou assim, pô, esse lugar tá muito tranquilo. Aí tu dá 2 passos, os cachorros, cara, que eu ficava maluco, cara. É, cara, com certeza. Resident Evil, eu acho que Resident Evil é um marco na vida de todo mundo, né? Filme, jogo, animação. Resident Evil é uma franquia também muito citada, vamos dizer assim. E até hoje tá se segurando aí. Com certeza. Alguns jogos ruins, uns bons. Mas eles têm por que ter nome, né, cara? Na época, não era um jogo só suspense, né? Como a gente tá dizendo bastante aqui, era um jogo que dava medo. Dava terror. Além dava da medo, não só jogabilidade dele não ser muito fácil, né? Isso, era um Você jogo tinha que- difícil. Era um Você jogo tinha que se difícil. acostumar com ela, aprender a usar ela ao seu favor. E quem não foi marcado pelo 3 na infância, o pessoal mais novo, foi marcado pelo 4. Porque muita gente que eu no PlayStation converso, 2, cara, isso. todo Não, mundo cita o 4 Resident como o Evil 2 4. também. Tem muita gente que é apaixonada pelo Resident Isso, Evil pelo 2. 2. É, e o 4, cara, eu lembro do 4 ser o único Resident Evil da franquia que tinha nas lan houses. Muita lan house que eu ia tinha o Resident Tinha, Evil 4. isso. E os anteriores, eu pelo menos não me lembro de ver. Na época, né, eram só os jogos clássicos de lan house e assim, jogo pra zerar era praticamente Resident Evil 4. Resident Evil 4, esse que botou várias palavras no popular dos gamers, né? Isso. Pessoal que joga um forasteiro atrás de ti. Aham. E era muito estranho também. Não sei como vocês jogaram no computador, mas ele dava tiro com backspace. Com backspace no computador. Caraca, que Mas bizarro, né? o 4 também joguei no PlayStation 2. É, eu joguei a primeira no Play 2. Eu demorei muito pra ter meu primeiro computador. Eu tinha acesso a um computador, mas não era meu. Eu só fui ter o meu computador com uns 12 anos de idade, no primeiro computador. E foi só a partir daí que eu fui pro mundo de games de PC. Bom, agora que a gente tocou no assunto, vale também uma curiosidade legal. Vocês sabem qual foi o videogame que mais vendeu na história? O console? O Play 2. Doideira, né, cara? Cara, foi um videogame muito popular. Pelo menos aqui no Brasil, devido também à pirataria, né? Ia Foi um comentar videogame justamente muito, isso. Muito Com popular. certeza. Ele acabou sendo muito vendido e muito popular. E aí, gente, mas que jogos de terror assim vocês conseguem separar que impactaram vocês de alguma maneira? Olha, o primeirão, e eu acho que vai ser um unânime aqui entre nós, foi o Diablo, cara. Pô, Diablo, cara. Cara, eu adoro Diablo. Eu sou fã desde garoto. Joguei todos. Para não dizer que eu joguei todos, eu não joguei muito o primeiro. Eu também joguei não, eu só não joguei nada. Eu joguei só um pouquinho, porque ele já tinha passado do meu tempo na época que eu tinha jogado. Mas o 2 e o 3, poxa, joguei muito. Tu jogou um, Souza? Então, eu fui agraciado. Eu joguei um sem saber o que era Diablo. Não tinha noção do que era o jogo, não tinha noção do que era RPG. Sabe, eu era muito novo. Foi um pouquinho depois de jogar o Shadow Man. Mas foi o quê? Alguém te deu o jogo? Então, eu peguei emprestado. Era até o CD original que vinha com a arte na frente. Eu peguei, achei o nome... Macabrosa na época, né? Sim. Macabrosa. Eu peguei pelo nome e falei, deve ser alguma coisa legal. Aí peguei e comecei a jogar, cara... Moleque criança, olha pra capa, Diablo. Vou jogar. Adorei. Eu Tu vê que a adorei. pessoa não é normal aí. Eu adorei, cara. Aí comecei a jogar, achei um pouco difícil no começo, né? Devido No começo a pouca idade. Cara, mas depois me apaixonei. Aí quando, muito tempo depois... Foi o quê? Play 1? Play 1. Aí, muito tempo depois, quando eu já tinha computador, já tinha uns 13, 14 anos, que aí eu vi o pessoal falando Diablo 2, que eu fui pegar pra jogar. É, eu aí que eu comecei no lembrei, 2. isso, que aí que eu lembrei que eu tinha jogado o primeiro e tal, tinha zerado, mas Diablo- antes, achei que era Diablo 2? jogo único. Não, um. Não, Que eu zerei sim. no PlayStation 1, passou muito tempo, aí descobri que tinha um Pô, 2. chegou a zerar? Zerei. Tirou onda. Cara, eu joguei muito, é porque eu 16 tinha poucos andares, jogos. moleque. É mesmo? Desceu 16 andares. Eu tinha poucos jogos na época, Tirou onda. e era um pouquinho difícil, não tinha muita... A minha memória O lance mesmo da pirataria. com Diablo, a sério, é Diablo 2. Só que na época, né, jogamos no início, na época não tinha tradução, não tinha E nada. foi o que eu mais joguei, Era- foi o 2. E eu não sei se vocês lembram disso. O jogo base tradicional, cara, a câmera do jogo era muito porca. Era coladona, era um zoom absurdo que tinha Sim. no jogo, era muito ruim de ver. Com o tempo, né, foi saindo pack de tradução, câmera, Mas isso zoom acontece out, muito textura. também. Isso acontece muito também por causa dos computadores da época. Cara, hoje em dia todo mundo tem um monitor widescreen. É verdade, é Algumas outras pessoas não. Poucas pessoas, mas a maioria, quando tu compra um computador novo, se tu for numa loja, o que você não deve fazer, mas se tu for comprar um computador numa loja, você vai vir com monitor widescreen. Ou um isso aí. notebook, O ele é padrão o hoje em dia, widescreen, ele é o padrão hoje, entendeu? Então, um jogo, claro, dessa época antiga, eu acho que
Diablo é o quê? 92? Cara, não sei a data não. Eu acho que é 92. Também não lembro a data. Olha, mas eu vou falar. Mas se o um é você muito teve antigo. um monitor de tubo, você é privilegiado. E velho. Aí, cara, como esses monitores antigos, eles faziam jus. Eu não sei se vocês se lembram de ir nos mercados, eles têm aqueles monitorzinhos pequenininho, parecia aquelas televisão que eles vendiam na feira, preto e branco. Cara, eu vou falar pra vocês que eu tinha. Meu pai teve um monitorzinho daquele, eu acho que era 9 polegadas. Isso, O pessoal botava até nos carros, Preto né? e branco. Olha, eu zerei muito jogo de Play 2 nesse monitorzinho. Meu pai tem bar, ele deixava eu ficar com esse monitor no fundo da loja, eu ligava o Play 2 lá, e filho, era a diversão do dia, aquela tela pequenininha, a gente ficava colado na tela igual cego, chamava a gente pra jogar comigo ainda, e os amigos, todo mundo curtia pra caraca naquele monitor O pessoal da pequenininho. internet mais novo deve ter passado já por umas fotos de uns computadores tijolão gigante. Pô. Com 128 KB de memória. Cara, é engraçado como a tecnologia do game, ela evoluiu tanto em pouco tempo, né? A gente transitou muita geração, muita evolução. E hoje em dia o pessoal reclama de gráfico, né? Não, verdade. tanta evolução que agora a gente tem dificuldade em passar pra próxima, porque a gente já chegou num ponto tão alto que ou os caras trabalham muito mais pra fazer um jogo, ou eles descobrem novas maneiras de inovar. Isso aí. Isso aí mesmo. A própria inovação da próxima geração agora tá sendo a iluminação. Engraçado isso que você falou, né? Hoje a gente tem o pessoal que dá faniquito com frame rate. Frame Sim, isso rate. aí. O cara tá lá, pô, meu FPS, caraca! Louco. A gente tem uns amigos assim que ficam loucos. Deixa quieto. Deixa quieto. Na nossa época, a gente comprava jogo que ele bugava e você não conseguia passar da fase. E tu não sabia por quê, tu achava que era você. Cara, eu lembro que eu tive um jogo, se eu não me engano, foi do Quarteto Fantástico. Não, rapidinho. E vale mencionar que na nossa época não tinha Uber, não tinha nada disso. A gente tinha que ir longe pra caraca pra caçar onde tinha jogo bom, com preço bom. Pagava caro às vezes. Pagava caro e às às vezes chegava em casa e ainda tava ruim. Não tinha que funcionava. voltar longe pra O jogo caramba era pra trocar. diferente. Ih, Isso aí. rapaz, pegava jogo com a capa trocada. Isso aí. Aí só voltando ao que eu tava falando, eu lembro Claro. que eu comprei um jogo do Quarteto Fantástico e, cara, o jogo era bugado. O jogo não tinha como você passar, se não me engano, da segunda ou da terceira fase. Eu tive. ficava maluco. Eu falava, como que um jogo é feito e assim? E, tipo, eu chamei outra pessoa pra tentar passar e ninguém conseguia. Mas isso não é do jogo, não. Isso daí é problema na descompressão da ISO. Já tive alguns outros jogos que eu peguei com esse problema também e eu só resolvi conversando com outro amigo que falou, pô, cara, eu também. Aí eu, não é possível. Aí descobrimos que era a cópia do DVD. Mas é isso aí. E falando de jogos e falando também de Diablo, que a gente comentou, estão fazendo agora. A Blizzard está lançando agora o remake, né? Estão refazendo o dois. Diablo 2. Com certeza. Pô. Justo demais. O 2 tem que ser imortalizado. Cara, Tem que se ser for imortalizado. cross-plataforma, pra mim já tá Cara, ótimo. eu não Eu sei vou se é comprar, cross-plataforma, mas doido eu pra vi jogar. que se você apertar um botão, ele fica com a aparência antiga, cara. É mesmo? E dá pra você sensacional. zerar o jogo todo com a aparência antiga, só que todo que na nova nostálgico. engine, cara. Nostálgico. Eu fiquei Muito assim, maneiro. eu fiquei Traduzido, impressionado. né? Traduzido, Pelo amor de provavelmente dublado. Pô, outra coisa, né, cara? Isso é um presente pra quem jogou o jogo na época. Isso é um Tomara que verdadeiro seja bem presente. feito, né? Pô, cara, eu já vi uns vídeos de gameplay. Pô, tá Não, maneiro. também. Quando eu vi a gameplay, achei maneiro. Mas tem muita enganação em gameplay, né? Ah, sempre tem, né? A galera que é do mundo dos jogos, eles vendem muito uma coisa, quando chega na hora... É, isso é verdade. Dito o caso Cyberpunk. É isso aí. Teve um remaster, né? Eu não sei se foi remake do Resident Evil 2. Do 2 e do 3. O Teve 3 do também? 3 já. O 3 3 também. também. Não. Ficou bacana? Foi muito criticado. Falaram que o jogo teve um andamento muito rápido, né? Isso. Parece que o pessoal fizeram tava zerando o jogo uma uma hora campanha. e meia. Isso aí. Uma hora e meia, Ué, 2 pessoal horas. tava- Mudaram a Cara, quest? o jeito que eles fizeram fez o jogo se encurtar e ficar rápido. Eu achei que era só gráfico. Deixou tão dinâmico que o negócio ficou corrido. Porque na época o jogo se alongava devido à mobilidade dos personagens e tal. É verdade. Mas já o 2 não sofreu do mesmo mal. Inclusive foi aclamado O por... 2 foi um grande sucesso. Foi um grande Todo sucesso. mundo falou bem. Inclusive foi por isso que eles fizeram 3. Eles surfaram na hype do 2. Olha, eu não me lembro do Resident Evil 2. Eu joguei a sério 3 quando eu tinha uma maturidade pra entender jogo. E eu joguei o 1 depois de velho. Porque eu vi o pessoal falando e tal, e aí eu quis relembrar, aí eu joguei. Eu cheguei assim a experimentar e tal na época, mas não foi algo que chegou a ser memorável não, foi algo bem rápido. O único que eu tenho mesmo fresco na memória que eu joguei a sério foi o 3 e foi o 4. Esses aí eu concordo com você. Eu realmente tenho o 3 e o 4 assim, bem na minha memória. Mas eu cheguei a jogar o 2 também. Entendi. Outra coisa que você falou, cara, que eu gostei muito foi sobre o Mortal Kombat. Eu lembro da família na época ver e falar, não vai jogar isso não, jogo violento.
Lembra? Tinha toda uma campanha que até alguns deputados babaca tentam fazer hoje, falando que o jogo vai deixar a criança violenta. Pô, cara, aqui lá em casa sempre foi muito esquisito, cara. Meu pai sempre foi esse cara muito... não tem problema não. Cara, eu lembro que... não sei se você lembra da época que o pessoal tava banindo carta de Yu-Gi-Oh! Porque falaram na TV que eram as cartas do demônio. O Leão Lobo, Sofri com isso. No dia seguinte, meu pai me trouxe um baralho de Yu-Gi-Oh! Entendeu? Politicamente incorreto. Cara, meu pai sempre foi assim, não queria saber de nada não. Ele dava as paradas assim, aí, usa aí. E pronto, era isso aí. Caramba, que legal. Mas assim, agora, a sério, quando foi que vocês começaram a jogar jogos de terror, sabendo, sabe, que é de terror, com consciência do que estavam escolhendo jogar? Fatal Frame 2. Caramba, PS2. PS2. Joguei pouco, mas joguei. Cara, me cagava de medo, cara. Jogou esse, O tempo Souza? todo. Não, esse eu não cheguei É a o da jogar, não. câmera. Não, Você já tem- ouvi você falar, tem uma mas... câmera, tem não que cheguei a jogar, não. exorcizar os Na fantasmas. verdade, eu joguei bem pouquinho, mas ainda nem conto. Pô, esse é clássico. Caraca, cara, tu tá num jogo que você é completamente indefeso, porque no começo você tá Isso. com a câmera comum, né? Tu é completamente indefeso, Dá uma agonia, tu né? fica maluco. Tudo que acontece, tu fica maluco, porque tu não pode fazer nada. Você foge, você não sabe o que tem que fazer. Na época, eu não entendia nada de inglês, né? E a gente andava por lugar e tentava descobrir o que era, apertando em tudo, aí aparecia Isso um aí. fantasma, tu fugia, tu não sabia o que fazer. Esse negócio de internet, essa garotada aí, cara... Na época era tentar bater papo com algum amigo que jogou ou comprar revista. Isso Comprei aí, muita Comprar revista, Era a saída, né? Inclusive, ainda Muita tem revista. algumas revistas das antigas que contam as histórias de como passar umas fases. Hoje em dia eu não tô ciente mais não. Muitas revistas, inclusive antigas, elas tinham informações erradas. Que o pessoal não sabia como passar, mas Sério? ouviam de rumores, sim, E publicava. e publicavam. Porque o rumor, às vezes o rumor era tão absurdo que a pessoa falava, eu não vou tentar, mas vou publicar. Olha, cara, a primeira revista que eu me lembro comprando não tem a ver com terror, não. Foi pra saber onde estavam as esmeraldas do Sonic. Caramba, Você lembra cara. das esmeraldas escondidas? Lembro. Sonic Dourado. Primeira revista que eu comprei. Cara, a primeira revista que eu comprei, eu lembro até hoje, porque eu não sabia que isso existia. Eu comecei a comprar depois, então foi mais velho. Eu lembro como é que foi o jogo, acho que era do Play 2 já, a revista. O nome do jogo era Disgaea 2, era um RPG. E aí nele, na revista, tinha várias dicas de como pegar uns itens maneiro no começo do jogo. Naquele momento, meu mundo mudou, cara. Eu comecei a comprar revista, comprava revista de game. Eu lembro até do anúncio do Play 3, que eu não sei, ninguém vai lembrar disso, mas ele foi anunciado com um controle em forma de bumerangue, cara. Caraca. Ele era você não lembra, não. bizarrão. É mesmo? Bizarro. Eu comecei com Play 2, cara. Eu não tive Play 1, não, como a maioria das pessoas. Eu comecei com Play 2 e, cara, eu joguei muitos jogos de terror. É porque, infelizmente, eu não lembro o nome da grande maioria. Porque Isso acontece quem mesmo. viveu a época do Play 2 sabe como é que é. Era comprar na feira, nas bancas, nos comércios, né? E assim, a gente escolhia literalmente o jogo pela capa. Olhava, via a capa legal, dá pra 2, dá pra 1. Era isso aí. Via o nome é legal, parece legal, comprava. Às vezes o vendedor mentia pra você. Dá E- pra 2? Dá. Fora, Sim, claro leva que aí. dá pra 10. Fora vários jogos que você comprava pensando que era de Play 2, chegava em casa, não, Play 2, é Play 2, chegava em casa, Isso. Play 1. Aí até desanimava, pegava o CD, jogava no chão. Mas olha, de Play 2, o mais memorável que eu me lembro agora, rápido, é o The Suffering. Vocês jogaram The Suffering? Cara, Nem The ouvi Suffering é falar. aquele que o cara vira tipo um monstro. Isso, Tipo, isso aí. Ele Cara, é tipo um presidiário, e aí isso. ele tem de vez em quando umas lembranças, e aí ele vai se tornando tipo um demônio. Aí tem períodos do jogo que ele do nada se torna um demônio, aí você agride todo mundo, alopra, e depois ele volta a ser o presidiário de novo. cara, eu lembro desse Pesadíssimo jogo. o jogo. Interessante. Eu não joguei muito É, dele, porque quando eu peguei ele me incomodou, cara. Eu lembro desse jogo. Eu tinha o CD dele, mas eu não jogava ele, porque ele me incomodava. Aí eu escondia ele no meio dos outros CDs que eu tinha. Cara, esse jogo, eu peguei ele pra você ver como é que são as coisas. Eu tava pegando um jogo emprestado com algum amigo, e aí lembra como é que era, né? Capa era luxo. Era CD tudo largado, ou aquelas patacas que só tinha um pino e a gente ia botando o jogo dentro, que arranhava tudo. Aí eu lembro que eu tava olhando jogos de um amigo, e eu falei, cara, que jogo é esse? Aí ele, pô, é The Surfing. É de surf. Aí eu falei, pô, jogo de surf? O cara Pô, me- nem ele sabia, ele nem lembrava. Ele falou, é The Surf. Eu falei, caraca, The Surf. Vou levar jogo de surf, que diferente. Aí quando eu botei lá um monstro grandão, que porra de jogo é esse? Fiquei doido. Mas eu lembro do jogo ter
ter cenas muito pesadas, porque agora eu não lembro a história toda e eu não cheguei a zerar não, porque na época também, né, os jogos eram tudo em inglês. Ninguém entendia nada, A gente tinha desanimava. um conhecimento Passava Fora batido que- muita breve. coisa. Fora que também a facilidade que era pra gente ir lá numa feira, num domingo, comprar um jogo e voltar pra casa e trocar ele era muito grande, né? Pois é. Criança, sem memory card, num Play 2, trocava de jogo toda hora. Pô, mas aí, retomando o que eu tava falando, eu lembro de cenas bem bizarras desse filme, porque mostra o que fez ele se tornar aquilo. E aí tem cenas que ele tá indo e assim, ele só se tornava demônio quando ele tinha algum gatilho dentro do jogo, alguma memória. Aí tinha memória que ele ouvia vozes e, cara, o CG do jogo era muito lindo, era muito bizarro. Aí aparecia tipo uma criança e uma mulher falando, eles estão me machucando, eles estão me machucando. E aí ele ia se tornando um demônio. Cara, aquilo era muito macabro, cara. Pra época, ainda mais no Play 2, assim, esse é o mais memorável, mas com certeza eu joguei muitos outros. Falando de cara que se transforma em demônio, lembrei agora de Devil May Cry. Devil May Cry. Devil May É Cry. verdade, aventura, Ambientado né? no terror, né? É. Pô, Devil May Cry, cara, eu adoro Devil May Cry, cara. Caraca, cara, eu odiava aquele lance de fazer combo grande pra liberar aquela forma secundária dele, cara. Eu ficava maluco, porque, tipo assim, eu era pequeno, eu não tinha habilidade motora pra conseguir um combo tão alto pra ele se transformar. Aí eu vi os outros fazendo, eu ficava louco, eu falava, por que eu não consigo? Eu jogava de pistola, dane-se. Só na pistolinha. Dá 2 espadadas, pula, fica dando pistolada e vambora. 1 hora pra matar os primeiros inimigos. Era, com certeza. Demorava muito. Jogou Devil May Cry? Claro, pô. Mas começou em qual? Ah, comecei no de Play 2. Não Mas lembro o lembra número, a acho que era o sequência? 3. É, eu também O três. comecei no 2 ou no Que 3. ele começa com a pizza lá, joga pra Isso, é o esse aí, três. cara, essa cena é emblemática. É o mais famoso. É o mais famoso. Parece que os anteriores, eu acho que o 1 é um bom jogo, mas com gráfico zoado. E se eu não me engano, o 2 foi outra pessoa que fez. Aí é um jogo tão ruim que o pessoal até desconsidera da franquia. mesmo, cara? Eu não sabia, não. Tem uma pegada dessa. Porque, na verdade, aquela época, né, desses hack and slash assim, ainda mais com um tema demoníaco, tinha um monte. Eu lembro de jogar Onimusha. Onimusha, Onimusha é muito jogaço. Lembra? Não é mais terror de dar medo, mas é aquele Ele hack tem and slash ambientado no mundo Isso. sombrio, né? Acaba contando. Adorava jogos assim, cara. E já falando de jogos que são ambientados no terror, o último jogo que eu joguei desse gênero foi Bloodborne. Que é um jogo que é ambientado no terror bem gótico, sabe? Um terror, já falando das criaturas, bem Lovecraftiano. Cara, é um jogo sensacional. Ele brinca, tem muita parada assim de brincar com a mente, né? Que você tem que ter discernimento Então, pra isso ver aí alguns bichos. É bem o lance do Lovecraft. É. Ele, você sabe, aqueles bichos bem disformes. Ele e tem tudo mais. aquele lance que o pessoal gosta muito, né? Do clássico, sabe? Vampiros, lobisomens, sabe? Isso, e pra As mim Nunca criaturas. perde a graça, né? Nunca perde. Nunca perde. Bem feito, então. E o grande problema desse jogo é que ele é um exclusivo. Então muita gente não teve chance de jogar essa obra de Pô, arte. cara, eu Muita lembro... gente compra o videogame só pra jogar esse, né? Foi o meu caso. Pô, cara, eu mesmo comprei o Nintendo Switch só pra jogar um joguinho da Nintendo. Não, uns sim. Mario Pokémon que eu gosto. Depois... Olha, vou dar uma de Luther King aqui em I Have a Dream, que esse lance de plataforma cabe e tudo rola em tudo. Será Não, que a gente também. vai chegar até Não, lá? eu acho que a Tomara. gente chega. Até porque com o próprio desenvolvimento dos programadores, né? Que eles são uns espertinhos, fazendo os programas secundários aí no computador, a gente já roda tudo que é anterior ao Xbox 360, né? Sim, sim. É verdade. Já dá pra rodar tudo se tu tiver um computador decente. Não, até do próprio Xbox 360, né? Não, sim, então. Até Dele pra trás. Dele pra trás. Tá, claro. Dá pra rodar praticamente tudo, né? Se tu tiver um computador bom, tu roda. E emendando no que eu tava falando sobre o Bloodborne e tudo mais, eu comecei nesse assunto porque eu queria ter uma deixa pro autor de Bloodborne, que é o Hidetaka Miyazaki. Ele tá lançando um jogo novo, foi anunciado essa semana, e a lore do jogo, ele chamou um cara, de muito peso, que é o George Martin, de Game of Thrones. Caramba. Então é um projeto muito ambicioso, é o projeto Caramba, mais cara. ambicioso da empresa. Mas o George Martin, ele é responsável pela história Não, do só jogo? vai os dois vão escrever a história do jogo. Caraca. Cara, Virou onda. isso eu não sabia, cara. Pô, eu tava de olho pra caramba no Elden Ring, porque eu adoro Sim. Dark Souls. Não joguei o Bloodborne. Quando ele saiu, eu lembro que eu fiquei muito triste que ele só saiu pra PlayStation 4. Fiquei muito triste que eu não podia jogar. Mas, cara, eu tava muito de olho. Fiquei muito feliz em saber que um cara de peso, um autor de peso, vai estar trabalhando na história do jogo. É, dessa série Souls-like, né? Que são os Souls-like. jogos Souls. Souls-like, que inclusive virou gênero de um jogo, né? subgênero hoje em É dia. mesmo? Isso. É um subgênero. Foi tão tão forte. impactante no mercado, Isso. né?
Eu joguei quase todos, só não joguei Demon Souls. Foi o único que eu ainda não tive a oportunidade de Demon jogar. Souls eu consegui jogar. E, cara, eles sempre estão É tudo do inovando. mesmo criador? Tudo Sim. mesmo criador. Tudo da From Software. Então o cara tá E tirando tem muita um onda. cara por trás, que é o Miyazaki. Que é o Miyazaki. Que ele se consolidou fazendo isso. A visão dele, a franquia Souls é a visão dele do jogo. Mas a franquia Souls, porque tudo se trata dentro do mesmo universo? Sim, A história não. Tem Sim, continuações, mas não são continuações, tipo... É que eles meio que muito- seguem o isso. mesmo plano, sabe? Isso aí. Entendi. Quase como se fossem dimensões alternativas. Mais ou menos isso. É a sequência espiritual que o pessoal É isso costuma aí. chamar, né? Vem o Demon Souls, aí vem Dark Souls 1, 2 e 3. Tanto dentro que deles tem as diferenças. Entre um jogo e outro, de um pro outro, São tem várias várias eras. referências. E várias eras passadas Várias também, referências. né? de Aí um ele pro outro. veio com Bloodborne, entre o 2 e o 3, veio o Bloodborne, que pra mim e pro próprio criador é obra-prima da empresa. Pô, mas é muito bonito Pô, mesmo. maravilhoso. Aquele jogo é maravilhoso, cara. Dark Souls 3 e recentemente Agora- lançaram o Sekiro. Sekiro, Shadow Agora, Die Twice. lançando o Elden Ring, eles falam que é o projeto mais ambicioso. E é o maior projeto que eles já vão lançar. Então tá todo mundo... Sai esse ano? Não, sai Não, ano que vem, eu começo acho, de né? 2022. E todo mundo brincava na internet que achou que o jogo era uma mentira. Porque ficou 2 anos sem ter atualização nenhuma sobre o jogo. Então todo mundo achou que o jogo tinha flopado. Tudo na encolha, tava na moita. Na Mas, moita. tipo assim, de grandes bugs que a franquia Souls tem, eu não lembro de nenhum não, cara. Então a gente sabe que o jogo vai vir redondo pra gente jogar. Não, sim. Não, e é uma franquia também divisora de águas, né? Porque quem gosta é fã maluco e quem não gosta odeia. É, Né? é porque ele é Não um, consegue ele é passar um de jogo... fase. É porque não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. Mas é um jogo que se você se dedicar um pouco, você consegue jogar. Sim, sim. Entendeu? E quando você consegue jogar, se tu for um pouquinho só atrás de lore, tu vai se apaixonar. Ah, mas é aquilo, o jogo difícil já é um nicho, né? Sim, é pra quem gosta. O jogador de jogos difíceis é um nicho. É, já até porque exclusivo. muita gente quer chegar em casa, quer botar o seu Call of Duty, se entreter lá a Não, meia hora, uma claro. hora que tem, depois descansar. E não é Estamos demérito na época nenhum dos também. jogos online, Não, né, de nenhum. partida. A gente Exatamente, tá na época de também, MOBA, sim. que o cara quer sentar ali, jogar 2 partidas e desligar Acabou. o jogo e não ter progressão, Isso não é se demérito preocupar nenhum. com nada. Não, claro, é um gosto. É um gosto. Mas isso acaba tirando, né, público de jogos que requerem que você sente ali, preste por- atenção, Até porque volte, faz. isso acontece. Backtracking, isso que você falou. Isso. Esses jogos que são pesados, eles requerem tempo de aprendizado. Dedicação, né? Entendeu? Eu nem digo tanta dedicação, mas eles requerem tempo, porque às vezes você pode não se dedicar ao jogo, mas ao longo de 2 meses, você consegue fazer Não, mas as assim, coisas dele. eu acho que ele quis dizer dedicação no aspecto de, por exemplo, você tem um jogo que é difícil e que você se não dedicar. passa de um boss porque ele tem uma mecânica exclusiva que é muito E difícil. você não Sim, busca... E você tem que dominar aquela mecânica ou você não passa dali. Cara, eu Não, lembro não, jogando sim, é Sekiro, verdade. o último chefe eu morri quase 50 vezes pra ele. Olha, falando sobre dificuldade, mudando um pouco o assunto, isso me lembra dos primeiros Silent Hill que eu joguei. Vocês jogaram? Silent Hill. Cara, joguei Silent pouco, Hill pouquíssimo. era bastante difícil e a movimentação do personagem era muito ruim. Então fugir era uma coisa muito difícil no jogo. E os puzzles do jogo Pô, sempre foram cabuloso, muito bem né? elaborados. Coisa de ver foto, de virar, de tocar montar nota de quebra-cabeça, piano, isso. quebra-cabeça, encontrar uma coisa lá na casa do caixa-prego, Isso aí. trazer pra cá, pô. Eu não acompanho pros dias de hoje, mas eu tenho amigos que jogam até hoje e falam que o Silent Hill se manteve em alta, né? Se mantém. Inclusive, Não foi sei uma. quanta venda, é sucesso? Cara, não é como era, né? O pessoal tem muito apreço pela franquia. O que foi um baque gigantesco pra franquia Silent Hill é que eles iam lançar um jogo novo com o Hideo Kojima, né, de Metal Gear. Ia lançar o Silent Hills com o Guilherme Del Toro também. Com Junji Ito, né? E, não, com o Jiu-Jitsu, eu acho que é esse próximo que eles vão fazer. É? Nessa época, eu lembro do Hideo Kojima e o Guilherme Del Toro. E o ator que faz o Daryl do The Walking Dead, eu esqueci sim, o nome sim. dele. E aí, a Konami cancelou o contrato com o Hideo Kojima, porque o Hideo Kojima é muito autossuficiente, né? Então ele manda nele mesmo. E a empresa não conseguia controlar ele, acabou mandando ele pra lá. Daí veio o Death Stranding. E aí acabou com a... Isso mesmo. Aproveitou um pouco da ideia. Acabaram com Silent Hills, e aí ele aproveitou um pouco, puxou pra uma nova franquia dele, Death Stranding. E já entrando no Death Stranding, tem alguma nova notícia, assim? Cara, ele vai lançar um Director's Cut, Pô, que maneiro. que é meio que uma repaginada de tudo que já foi visto no game, né? Mais que uma DLC full price, que o pessoal chama. Eu lembro que ano passado o pessoal tava comentando bastante sobre ter um Death Stranding 2, eu não cheguei a jogar ainda, né? Não tive a oportunidade. Cara, eu não joguei Death Stranding porque eu achei muito caro.
eu não tô com Também, na cacique pra época, comprar ele agora. E é um jogo- É porque jogos AAA normalmente são bem são caros, né? Eles vêm a... E agora, do jeito que tá o dólar, tá cada vez pior. Agora tá vindo a R$350 o jogo. 350 não Pô, dá. absurdo. No PC estão pagando mais de 200, estão pedindo mais de 200 reais. complicado. Mas assim, é mais complicado ainda quando a gente tá numa realidade onde tem ótimos jogos com preços acessíveis, né? Não, sim. Exatamente. Isso eu tô falando até pra jogar online. O último jogo de terror que eu me lembro de comprar foi o Sexta-feira 13. Vocês jogaram? Cara, o Sexta-feira 13 é aquele que você se reúne com os amigos e tem que enfrentar o Jason? Então, é de partida. Isso, Ou eu acho que você é é ele mesmo. vítima ou você é o assassino. Não, sim. Não cheguei a jogar, não. Eu joguei ele na casa de um amigo, mas eu não tenho o jogo. Pô, cara, eu peguei uma promoção na Steam que eu acho que eu comprei o jogo por R$5, cara. Aparece essa promoção relâmpago assim. Aí eu vi lá e falei, vou comprar. Inclusive, cara, o jogo é muito legal, cara. Inclusive, tem vários jogos que seguem essa mesma mecânica de Isso. você jogar com uma pessoa jogar com o vilão e os outros tentar Sobrevivente. com sobreviventes. Você já viu como funciona o jogo? O objetivo do Não. vilão é matar todos os sobreviventes. E o dos sobreviventes ativar algum mecanismo Tem ou várias dar um jeito de formas fugir. tem várias formas de você salvar, entendeu? Por exemplo, no Sexta-feira 13 tem a forma de você coleta coisas pelo mapa e cada coisa vai levar a algum final vitorioso. Você tem um final onde você, por exemplo, consegue pegar a gasolina, botar a gasolina na van e aí com a van você foge com o pessoal. Aí é um final. Mas você tem que achar a chave também. Não, tô falando assim, são vários itens que você coleta e esse é um final. Tem um final onde você consegue dominar o assassino de alguma forma, afogar ele no lago, não é? Isso. Eu não lembro bem. Então, assim, tem vários finais. Então, a graça é os sobreviventes, primeiro de tudo, sobreviver. E segundo de tudo, tentar coletar coisas pra chegar a algum final. Tem até então, assim, armas, você vive um filme de terror realmente no jogo. interessante. Tem até cara. armas que É, você pô, pode legal. usar contra Eu o acho que vilão. o que eu mais gostei foi viver a expectativa do serial killer. Cara, e do Jason. serial killer, é legal que ele anda o dobro da velocidade da vítima. Pô, mas e ele ele se tem, teleporta tem também. habilidade que você teleporta pra perto da Eu vítima. lembro que a gente chegou a jogar um jogo de tabuleiro Foi, que é parecido foi. com isso. De tabuleiro, de autoria, Eu não lembro o inclusive de underground. Isso, Era pô, do era Sexta-feira uma outra 13 coisa, também, não Era também, Que era bem eu- parecido. Uma outra cara. coisa que eu acho muito legal nesse mesmo assunto é que não precisam todos sobreviverem, só alguns. Isso, é quem conseguir vence Pô, o show jogo. de bola. E o legal é os bordões, né? O próprio Jason vem andando e vem fazendo barulho, né? É legal pra caraca. Maneiro, maneiro. Eles realmente Vou até foram procurar, cara. Eu pô, achei eles muito realmente interessante. foram atentos a tudo que dava pra ser. E parece que depois desse jogo teve um outro que eu esqueci o nome. Cara, teve vários jogos dessa Você remessa. lembra? Mas tem um que é voltado também pra... É a mesma mecânica, só que em vez de ser o Jason, tem vários serial killers. Vários serial killers E diferentes. aí, quando você cai no mapa com serial killer, você escolhe. E aí, cada um tem habilidade diferente e tal. E tem vários mapas diferentes pra ter também essa... Cara, Show de bola. Lembrei. É Dead by Daylight o nome do jogo. Jogaram? Cara, joguei sim Dead by Daylight, que joga inclusive com vários vilões diferentes, Isso. né? Resolvendo os puzzles com os personagens. É a mesma pegada do Sexta-feira 13. Isso aí. Eu não cheguei a jogar, mas eu ouvi falar muito bem do jogo. É, pô, excelente, cara. Um jogo bom. Próxima oportunidade eu vou pegar. Agora, um que foi muito sucesso, virou filme, inclusive, que era jogo do Unity logo no começo, virou jogo, depois virou filme, que é o Slenderman. Slenderman, 8 Slenderman. Pages. Isso que começou de uma creepypasta, né? Creepypasta. Cara, eu joguei Slenderman e inclusive eu quero comentar que esse é um nicho de jogos, né? Onde tem uma criatura que se ela te vê, ela te mata e você só tem que fugir. E, cara, existe jogo pra todas as plataformas que você imaginar essa Existe criatura. de vários tipos. Inclusive, essa semana eu baixei 2 mobile pra experimentar, que um, se eu não me engano, é Death Circus ou é Suicidal Circus, onde você tem várias fases, né? A primeira é num parque e tem um palhaço assassino ali. E aí é aquilo, sair do quarto, juntar elementos e tal e sobreviver. Se esbarrar com o palhaço, morre. E o outro que eu baixei é um bizarro, que é Granny, que é a avó. Você tá dentro Caramba. de casa e a sua avó é uma coisa bizarra. Me lembra até o filme da Deborah Logan. E aí você tá dentro de casa e se a sua avó esbarrar com você, ela te mata. Te mata do ataque do coração. Cara, é engraçado que é tipo uma paulada ou aquele negócio, aquele rolo de pizza, sabe? Meu Deus. Mas a aparência da avó é bizarra. Então, tipo, ela esbarra contigo, ela levanta aquele negócio assim, Já dá era. 2 pauladas e você já volta pro quarto. Aí parece que esse jogo você tem 5 dias pra fugir. Eu adorei essa ideia. 5 dias e aí cada dia, na verdade, é uma vida, sabe? Então cada vez que você morre, que ela te encontra, você perdeu um dia. Se chegar em 5 dias, game over. Já era. E isso é legal. O que me lembra também que na nossa época, tudo era game over, né, cara? Tudo era game over. Fez merda, perdeu, game over. Botar a Negocinho ficha de de novo. continue. Volta do início. Isso aí. Tinha não. Lembra o que Cara, de velharia, Souza? Cara, eu lembro que eu gastei muita ficha jogando House of the Dead.
Caralho, Maquininha Aí tu com foi arma, longe, né? aí tu foi longe. Pra quem não lembra, aquele jogo, cara, que ficou muito conhecido, Todo que era de Playboy arcade, tinha. isso, e você realmente usava a arma, normalmente o Flipper tinha arma, e você ia usando e atirando nos zumbis. Aquilo ali era de luxo. Caralho, Playtoy cara, aquilo essa, é né? Que tinha sensacional. esses fliperama falecida Playtoy, que eu ainda tenho um cartão. É mesmo? Tá Eu maluco, tenho um nem sei cartão, onde tá. Minha família perdeu parte do patrimônio ali. Cara, é muito bom. Caraca, aquele jogo era incrível, cara. Falando em jogos de terror, né? Um mais recente, muito famoso, que o pessoal adora, é o Dead Space. Terror espacial. É Você verdade, é Dead lá, Space. você nem é um guerreiro que eu falo atirador, nem nada disso, você é um cientista. Tá lá na operação, invade uma criatura esquisita, começa, se multiplica, invade várias, na verdade, na tua nave, e tu lá tem que resolver. Não, é que esse é um nicho forte também, que é um nicho, vamos dizer assim, alienígena, né? Terror espacial, é. É um nicho muito forte. Também dá pra puxar o Alien Isolation, que também é do Alien original, né? Dos mesmos dos filmes. Porra, maneiro. É. Olha, eu vou longe, porque eu já deixei de ser gamer, né, há muito tempo, mas na época que eu fui, eu comia jogo. Eu vou buscar agora nos anais da história. Vocês lembram de Duke Nukem? Caraca! Duke Nukem, meu amigo. Duke Quem Nukem. jogou, jogou. Cara, Duke eu Nukem, lembro- o primeiro Doom. O Doom. Eu lembro do pessoal falando, é o ali jogo era dos jogo. porcos, é o jogo dos porcos. Eu nunca entendia, porque eu não Pô, jogava. aquilo ali era jogo, cara. E na época, dava um cagaço Claro. sem Pô. medida, cara. Sem Cara, medida. eu lembro que eu fui jogar Doom só depois de velho, mas eu sabia tanto do jogo porque todo mundo falava de Doom. É, eu só joguei os velhos. Depois de velho, né, eu cheguei a rejogar, mas os Dooms modernos eu nunca... Também não, mas dizem que é bom. Dizem tive que o coisa último não. Doom é maravilhoso. É. Foi muito aclamado. Acho que tem até multiplayer, né? Inclusive, Amigo nosso joga, se eu não me recomendou. engano, o Doom, no primeiro dia que ele lançou, né? A própria Bethesda, né? Ela lançou com um problema o jogo e tava vindo com um crack junto. E aí o jogo na lembro, primeira semana teve que ser vendido com 50% de desconto. É mesmo, cara? Deram mole, cara. Caraca, que doideira. vacilo. Deixa eu só comentar uma coisa aqui que eu esqueci. Falamos sobre esse nicho de jogos de Slenderman, né? Do tipo. Cara, eu joguei um joguinho no computador que, se vocês procurarem aí, com certeza vocês acham que o nome é Thanatomorfose. Minto, é Thanatofobia. Thanatomorfose é um filme. Thanatofobia é um jogo onde você acorda num hospício. Cara, é de computador. É aqueles joguinhos de 50 MB. Só que, meu irmão, aquilo ali é muito assustador. Você acorda no hospício e você não sabe o que tá acontecendo. Então você tem que descobrir e sair dali. É nessa mesma pegada. Encontrou com o monstro, morreu. Só que você consegue nesse ver o monstro à distância. Não é igual o tipo Slenderman que você vira, ele tá ali e acabou. Então você tem uma continuidade. Aí você vai passando pelos quartos, vê os leitos, aí você vê as pessoas ali todas estouradas, quartejadas. É muita doideira. E eu lembro de um easter egg de pegadinha que tem nesse jogo, que é muito legal, que conforme você vai andando, tem uma placa na parede, aí tá uma lista de nomes de pessoas que já morreram porque estão com um risquinho de sangue. Aí tá até o nome do Homer Simpson no meio. Aí o último nome é You. E aí tá normal. Caraca, cara, aquilo ali, meu irmão. Show de bola. sempre Nunca ouvi dá falar cagaço, desse né? aí, mas Pode parece procurar, interessante. Thanatofobia. Jogão, Falando cara. em tipos de jogo, né, diferente pra todos os gostos, a gente tem os jogos história agora, né, que eles são verdadeiras histórias contadas pra você. Praticamente assistir um jogo. né? Exatamente, o próprio Until Dawn, que é um jogo de terror, ele conta a história de um grupo de amigos que vai passar um tempo numa casa, assim, nos montes gelados, e tem lá um endigo. Pra quem não sabe o que é um endigo, ele é uma criatura, né, um monstro que nasce quando a pessoa é presa num lugar, geralmente gelado, né, e a pessoa passa tanta fome que ela acaba canibalizando alguma pessoa morta lá, e aí ela começa a se tornar esse monstro. O mendigo é uma criatura clássica, né? De muitas mitologias. É muito bacana. Isso. E aí o jogo, no começo você vai vendo as coisas de terror acontecer, e logo depois esse Wendigo é introduzido, e tu vê que o problema é muito maior do que era, porque como é um monte gelado, vários acidentes aconteceram, inclusive numa mina próxima que tinha lá, o que fez ter vários Wendigos no local. Isso é qual plataforma? Eu acho que PlayStation 4 e tem pra PC também, e deve ter pra Xbox One. Esse é recente, né? É recente. Olha, cara, o que não falta é jogo, né? Tem muita coisa bacana, gratuita, do passado, que é só baixar. Jogos muito baratos na Steam. Inclusive, eu quero mencionar aqui uma última categoria de jogos de terror que eu me lembro, que são jogos de point and click. Onde você tem uma visão panorâmica, você só anda e clica. E aí o que você tem pra fazer é descobrir a história, desvendar puzzle, desvendar as coisas.
O último jogo bom que eu me lembro de ter jogado assim é o Sanatorium. Acho que eu já comentei com vocês em off, né? Já falou, o Sanatorium, eu andei até pesquisando, ele tá na Steam. Infelizmente não tem tradução, é a única coisa que é triste. Talvez procurar o jogo pirata e tentar baixar algum pack de tradução, ache, mas o jogo é muito maneiro. Você tá numa cidade e tem alguma coisa de estranha acontecendo ali e você tem um sanatório. Onde, na verdade, você acorda no sanatório, né? E a primeira coisa que você tem que fazer é tentar fugir dali. E aí é aquilo, é point and click, você vai vendo o lugar, é bizarro, tem que achar chave, abrir portas, tem puzzle. Aí você anda pela cidade e o interessante do jogo é que você tem que conversar com as pessoas pra descobrir o que fazer. Eles dão dicas. Dão dicas e coisas significativas. E tem personagem que mente. Tem personagem que você pergunta uma vez, ele fala uma coisa. Se perguntar de novo, ele muda, ele fica tipo intimidado. Isso é legal. E falando assim, quem tá ouvindo pode pensar, mas isso é velho. Isso já tem muitos jogos. Mas eu tô falando de um jogo velho. Esse jogo não é moderno, ele é um jogo muito, muito antigo, da década de 90, se não me engano. Uma coisa que eu quero comentar sobre isso é justamente sobre isso que você falou, dessa fórmula do jogo do point and click, que é resolver puzzles, você vai, pega um negócio de um lado, leva pra outra parte, descobre a história, convence os personagens, e se tu parar pra ver de maneira ríspida, a maioria dos jogos de terror faz isso. Você geralmente é um ser impotente que tem que descobrir o que fazer, se resolver. Você resolve muitos puzzles, sempre foge de um monstro ou de criatura. O mistério é a essência, né? Uhum. Isso aí, sempre você lutando contra um mal maior, né? Essa trava mecânica que eles fazem acaba te deixando muito mais tenso com a situação que tá acontecendo. Você citou também os jogos de tabuleiro, né? Nós jogamos também o do Cthulhu. Foi, sim, que era de investigação, né? Isso, que você tem que parar os apóstolos do... Pô, é muito maneiro. Muito que eles legal, querem reviver, querem summonar o Cthulhu, né? Isso, muito legal. Cara, é muito nicho de jogo, né? Uma coisa que eu acho muito interessante também citar sobre isso é que cada pessoa fala Cthulhu de um jeito diferente. Cthulhu, Cthulhu, Eu sempre vi Cthulhu. Chuchuco, tem um monte de jeito de falar. Cthulhu nunca vi, não. Cthulhu eu vi no South Park. Que na realidade eles falam o Cthulhu, é porque o C tem um apóstolo, né? Sim. Um apóstrofo. Isso. É Cthulhu, né? Cthulhu. Isso. Mas o Lovecraft diz que o nome dele é impronunciável. Então por isso cada um fala de um jeito. É mesmo? Isso é uma coisa legal do... Quem consegue ler aquela palavra? Ninguém consegue. Realmente. Tecnicamente é pra ser Que impronunciável. interessante. Até a língua deles também, né? Tem umas coisas. E aqui já falamos bastante sobre nossas experiências, sobre jogos que estão pra vir. Muita coisa. E até também recomendando algum dos jogos pro pessoal aí. Claro, quem não jogou, jogos cara... que a gente mencionou, né? Pô, podem pesquisar todos que, apesar de alguns já ter sido... Dizer assim, não é da época, né? Mas vale conhecer. E quero agradecer quem ouviu até agora. Vai vir mais programas desse nicho. Muitos. Desse estilo. Até porque tem muito que se falar sobre jogos. Claro, e o que mais tem aí é jogo, o que mais tem aí é coisa de terror, horror. E não se esqueçam de acessar nosso site www.cupuladomedo.com. Siga-nos no Instagram, Facebook, @Cúpula do Medo. E é isso aí, galera. Valeu! Valeu! Valeu, pessoal!